Diferente. Olá, caríssimos, caríssimas que nos acompanham pelo podcast Atitude Diferente. Satisfação revê-los novamente, sempre aqui trazendo alguém ilustre, alguém de atitude diferente. E hoje nós estamos aqui com a vereadora da nossa capital, Luísa Ribeiro. Seja bem-vindo, Luísa. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Eu gostei de ter sido convidada para uma atitude diferente. É um prazer receber. Primeiro que o nome, né, já tem muita coisa a dizer, né? Primeiro é atitude, que é uma coisa que todo mundo procura, né? Escuta aí, faz alguma coisa, né? Tenha uma atitude. E diferente é sair, né, da mesmice e produzir coisas novas e interessantes. Então, na hora que eu vi lá o podcast Atitude Diferente, tá querendo falar com você, eu falei, imagina. Que bom ter aqui, viu? Muito bom. Obrigada a vocês. E estamos aqui também com o ilustre Evandro. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite também, agradeço. Sem o Evandro aqui, não teríamos o podcast, né? Sou peão. Ainda bem que você veio, viu? Muito obrigado pelo convite. Temos ali também o Leandro. Opa. Nos bastidores, sem o qual não aconteceria. E o nosso amigo Galindo, né? Que deve estar trabalhando hoje, é piloto de avião, está lá cuidando mecânico. Já confundi. Faz tanto tempo que eu não vejo. É mecânico, mais mecânico, Galindo. E também está... Acho que o cara mais importante é o mecânico, né? Porque se troço não tá bom, já pensou? Não dá. Graças a Deus que tem lá como mecânico o Galindo, que é o cara de confiança. Salva a gente. Uma confiança. E está aqui conosco também o Vanderlei, que está acompanhando a Luísa Ribeiro. Seja bem-vindo, tá, meu caro? Obrigado. E dizer a vocês que hoje, com grande satisfação, temos aqui uma pessoa importantíssima no nosso município, né? Que se colocou à disposição para vir aqui, para conversar um pouco conosco, para tirar algumas dúvidas, para se apresentar também, falar um pouco da sua história, né? Do como chegou hoje aqui a esse importantíssimo cargo, essa importantíssima função legislativa dentro do nosso município. Então, vamos começar e eu vou deixar o Evandro, então, começar, porque foi ele que fez o contato e teve o privilégio de convidar a Luísa Ribeiro para falar aqui conosco hoje. Obrigado mesmo, Luísa, por você estar aqui conosco hoje. Perdão. Eu gostaria de saber, assim, você é de Campo Grande? Não, assim, me considero, né? Porque eu cheguei aqui com 4 anos. Não, é Campo Grandense. Bem, vamos corrigir. Na verdade, eu cheguei em Aroeira com 4 anos de idade. Aroeira é pertinho de Rio Brilhante, é um distrito pequenininho. Como você vai daqui para Dourados, antes de você chegar em Rio Brilhante, passa um rio que chama Vacaria. Aí do lado direito tem a gente chama de patrimôniozinho, tem um distritozinho pequenininho. E o nome é Prudêncio Tomás. Né? Mas, como eu cheguei lá, chamava Aroeira, uma homenagem à árvore, né? Aroeira. E daí a gente ficou dizendo sempre que era de Aroeira. Então, eu nasci em Penápolis, que é interior de São Paulo, e viemos pra cá, nossa família, nós somos uma família de meu pai e minha mãe, e 4 meninas, todas, né? Naquela época, eu sou nascida em 1968, então, assim, não tinha anticoncepcional, né? E aí, minha mãe teve 4 meninas, uma atrás da outra, até que apareceu um amigo médico lá para fazer uma... Não, chega mulher. uma cirurgia nela. E aí eu tenho 3 irmãs, né? Mais ou menos da mesma idade, eu tenho 56, aí as 2 mais velhas, uma tem 58, outra tem 57, e a caçula tem 54, vai fazer 55 agora em junho. Então, eu sou família de mulher, né? Mas você praticamente sumatogrossense. Você toma café, comeu chipa? Chipa, cara, é muito, muito bom. Ontem mesmo eu comi uma chipa que agora eles põem uns pedacinhos de goiabada para fazer a chipa. Você não tá entendendo. Eita, onde que Mas fica delicioso lá no Carandabosque. É uma delícia. Então, chipa eu gosto demais, né?
Não gosto mesmo do pão de queijo, acho ele muito maçudão, assim. Agora, a chipa eu acho bem legal. O tereré, eu não tenho costume de tomar, sabe? Não me habituei. Eu gosto de bebida quente, né? Que nem o chá, que nem a coisa e tal. Então, eu não sou daquela que carrega a garrafa, nada disso. Mas é claro que se você é chamado numa roda, você vai tomar também, né? Faz parte. Grossense. 4 aninhos, né? Daí a gente ficou morando nessa cidadezinha, que é Aroeira, até 1979. E aí nós viemos pra cá, pra Campo Grande, né? Aí veio pra onde aqui? Localização? Então, nós fomos morar no Cascudo Pedreira. E eu estudei no Nicolau Fragelli. Você subindo a Euler de Azevedo, tem aquela rotatória ali que tem aquela pontinha do trilho, lá no bairro São Francisco. Então, assim, você sobe, tem a igreja São Francisco assim do lado, você vira à direita, é aquele bairro que chama Cascudo Pedreira. Nem sabia que existia esse bairro. Coisa Cascuda. E aí, para baixo, tem uma escola, que é a Escola Nicolau Fragelli, que foi onde a gente foi matriculado, né? Até tem uma história engraçada que a gente, pra nós, assim, quem mora no interior, num distrito pequenininho, nunca viu asfalto, nunca viu refrigerante, né? Sabe essas coisas, né? Naquela época era assim, né? Bem difícil. E aí a minha mãe tinha que matricular as 4 na escola. Então, um dia lá, eles levantaram cedo, meu pai e minha mãe, e disseram, olha, a gente vai pra Campo Grande pra pegar 4 carteiras. É o jeito dela falar, porque o que ela queria dizer pra gente é que ela ia matricular a gente na escola, né? 4 vagas, vamos dizer, né? 4 carteiras. Então, era 2 na 4ª série, eu na 2ª e a outra minha irmã na 1ª. E pra mim, carteira era aquilo que a gente aprendeu, né? Eu era uma carteirinha assim que a gente sentava e tal, pesada. Carteirinha de madeira. Pois é, pesada aquilo e tal. E aí, minha mãe e meu pai foram embora e a gente ficou todo mundo preocupada e eu muito preocupada, porque eu falei, olha, lá na cidade grande não tem vaga para todas as carteiras para todas as crianças. E será que a mãe sozinha vai conseguir pegar logo 4, né? E eu ficava imaginando minha mãe agarrada nas carteiras, assim, sabe aquela coisa assim, com várias mãos, né, tentando pegar as carteiras das outras mães. Eu fiquei imaginando uma disputa, né, entre as mães para pegar as tais carteiras, né? E quando ela chegou, que eu fui recepcioná-la lá no portão correndo, eu vi que ela não vinha com nada, ela tava só com a bolsa dela, com a mão abanando, né? Ela não conseguiu. Meu Deus, mas eu chorei e fiz um escândalo. Mãe, como você não conseguiu pegar as carteiras? Como que nós vamos morar em Campo Grande se não tiver carteira pra gente estudar, né? Aí a minha mãe, daquele jeito dela, né? Fica quieta, larga de ser boba, já as carteiras já estão tudo lá arrumada para vocês, não sei o quê, mas lá em Campo Grande é diferente, a carteira fica na sala de aula, mãe não precisa trazer a carteira. Você estudou no Passarelli também, estudou? Você no Passarelli. No Passarelli? Sua primeira série? No Maria Lúcia Passarelli, não. Eu estudei 1 ano na fronteira, na divisa do Brasil-Paraguai. Aí estudei depois 2º e 3º ano em Dourados. No Passarelli entrei no 4º ano. Você é lá da fronteira. Eu sou nascido da fronteira. Que legal. Mas você não, você é daqui? Não, eu nasci em Campo Grande. Da parte do meu pai é sulista, né, do Rio Grande, e meu pai já nasceu aqui na fronteira também, e a parte da minha mãe é nordestina. E meu pai é português, né, ele veio de Portugal. Meu pai sempre foi um cara diferentão, assim, igual nós, atitude diferente. Nossa, ele saiu de Portugal muito novo e foi para Angola e Moçambique. Ele, como português, chegou lá e se filiou num movimento chamado MPLA, ou seja, Movimento pela Libertação de Angola e Moçambique. Tipo, contra Portugal, né? E aí ficou lá uns 18 anos, teve dificuldade, porque eles descobriram que o meu pai estava lá fazendo, vamos dizer, um movimento contrário ao governo, né? E aí ele não podia voltar para Portugal, tinha que ir para país de língua portuguesa, veio aqui para o Brasil, né? E aí chegou aqui em 1960, montou um bar lá na Vila Mariana, em São Paulo, e lá já se filiou no partido, na época, o Partido Comunista Brasileiro, na esquerda lá, né? Então você tem bem veio já vai lá atrás da política, legal. Daí veio o golpe militar de 64. Ele veio pro interior, porque disse que, você é estrangeiro, perigoso e tal, né? Ser preso, enfim, né? Aí ele veio para Penápolis, interior de São Paulo, que daí encontrou minha mãe filha de lavrador, e ela fazia colheita do algodão.
E era entre safra. Então, quando acontecia isso, a mulherada ia trabalhar na cidade. Então, minha mãe foi pedir emprego no bar do meu pai. Que daí meu pai chegou lá e montou um bar. Me apaixonou. Pronto. Daí já teve 4 filhas. Olha a importância do exemplo dos pais, né? Mas é importante. Eu falo muito em casa e na minha família dessa questão do você motivar os teus filhos a participar das questões políticas, né? Por mais que às vezes você participa e não consegue, não atinge aquilo que você almeja, ou que você deseja, ou que você gostaria que acontecesse, mas esse exemplo dos filhos estar vendo, né? Por mais que você talvez não tenha nem participado, e assim a importância de nós levarmos nossos filhos nos movimentos que a gente tem feito, né? Veste uma camiseta também aí, vamos lá para saber como que é, para ficar a par dos problemas, que às vezes a gente acha que só a gente que tem problema, vê a realidade das outras pessoas. Que bacana, né? E você herdou esse tato do teu pai, né? Aqui em Campo Grande, na sua adolescência, você já começou a participar de movimento estudantil, alguma coisa? Sim, até por causa dele mesmo, né? Daí a gente saiu do Nicolau Fragelli, porque mudamos ali da região do São Francisco, que era o Cascudo, e minha mãe comprou um terreno, meu pai, e foi construir lá perto da Universidade Federal, na Vila Olinda. Daí morei lá, estudei no Múcio Teixeira Júnior. Até assim, era um orgulho pra mim, porque a diretora tinha meu nome, Luísa, a diretora chamava. Então eu achava que aquilo me dava uma importância, né? Criança é uma coisa doida, né? Pra mim, a professora, a diretora tinha meu nome, eu era uma pessoa assim com mais vantagem em relação aos demais, porque meu nome coincidia com o da diretora. E aí depois a gente foi para o Colégio Flora Guimarães Rosa Pires, ali na Vila Doutora Albuquerque, né? Onde eu estudei até ir pro Joaquim Murtinho, que daí já era aquele que a gente chamava dos últimos anos do ensino fundamental, né? E aí, nessa escola Múcio Teixeira Júnior, o meu pai já pôs a gente para fazer movimento. Um dia nós chegamos lá, a diretora disse, olha, tem que fazer a reforma da escola, então cada família, cada aluno vai ter que vender tantos números de rifa para ajudar a recolher dinheiro para fazer a reforma da escola. Aí a gente chegou lá em casa com 4 meninas, cada uma com um cartãozinho daquele, né? Na época era uma coisinha assim, uma cartelinha, né? E aí meu pai falou, não, quem tem que fazer a reforma da escola é a prefeitura. Não pode, onde já se viu sair vendendo rifa aí pela rua para recolher dinheiro das famílias para fazer a reforma. E aí ele deu a ideia da gente chegar na diretora, reunir a gurizada, pegar todas as rifas e entregar para a diretora. Falar, quem tem que fazer a reforma é a prefeitura. Eita, só deu errado, né? Claro que deu errado. Você já imagina, né? Nossa, caímos nessa. Fomos lá levar o negócio para a diretora, dizer para as rifas e falar, nós não vamos mais vender a rifa porque é a prefeitura que tem que fazer a reforma. A diretora, o nome de vocês, tudo suspenso, aquele problema, né? Aí a gente, naquela atitude radical, diferente e tal, fomos para o pátio da escola, né? E deu na telha lá, queimamos as rifas tudo lá. Não sei onde é que arranjamos fósforo, criança, né? Gente, fomos expulsos do colégio. Do colégio, tivemos que estudar lá no Flora Guimarães, mas foi bom. Também expulsão. Mas é muita desobediência. Uma coisa é você entregar para a diretora, outra coisa é você queimar no pátio a rifinha que a diretora fez lá. Se eu fosse professora, eu não ia deixar também isso barato. Mas nós vendíamos pipoca. Nós levávamos pipoca para fazer, o óleo, sal, o professor fazia e vendia. Para arrecadar? Para arrecadar coisa para Não, mas até hoje é assim. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem preocupação, agora eu como vereadora e tal, já exerci o mandato anterior também, a gente tinha essa preocupação, é essa coisa da comunidade escolar. É muito bom que os pais, a sociedade se envolvam. Festa junina, vamos lá arrecadar um pouco e tal, não sei o quê. É super bacana, é necessário, né? Não é feio, não tem nada disso. Agora, tem coisas que não é possível, né? A gente teve época aqui que as professoras tinham que fazer pastelada, não sei o quê, para ter material escolar. Então, não é certo, né? Hoje, por exemplo, a escola Rachid Saldanha Derzi, que fica lá no Noroeste, uma escola grande do município, muito boa e importante. O que a diretora? A diretora é maravilhosa. Ela conseguiu fazer várias promoções e arrecadou dinheiro, botou ar-condicionado em todas as salas. Imagina o que é para os meninos do Noroeste. Sim. As meninas irem estudar numa sala com ar-condicionado. É um baita de
um conforto, né? A professora dá aula numa sala com ar-condicionado, enfim. Só que aí a estrutura elétrica da escola não aguentou. E aí tem que trocar toda a estrutura elétrica da escola. Não chegou a queimar os aparelhos, não? Não, mas a diretora e as crianças e os professores estão num calor danado, olhando para o ar que eles se esforçaram para comprar. E a Secretaria de Educação, a Prefeitura, não vai lá para fazer essa troca, sabe? Porque demora. Já está 2 anos com isso. Misericórdia. E aí está lá a diretora de novo, fazendo promoção. Agora já tem os aparelhos de ar-condicionado, ela está para fazer a troca da iluminação, da energia toda. De repente tem lá os pais que são eletricistas também, né? Adquire a fiação, né? Pois é. Mas o problema também tem a questão assim, é um patrimônio. Então, se arrancar, se fazer alguma coisa, pode dar alguma coisa. E assim, o negócio é que eles já se esforçaram para colocar o ar, né? Que não era uma obrigação dos pais, nem dos alunos, nem da direção, da escola, enfim, dos professores. Quer dizer, não era a atitude da prefeitura, não era chegar lá e falar, poxa, professora, já que vocês têm um ar-condicionado que já está bem legal aqui, vamos correr e fazer a troca da elétrica. Hoje, diferente dos nossos tempos lá atrás, o ar-condicionado é uma necessidade, né? Poxa, é muito. Como que a criança vai entrar numa sala de aula ali, ele todo suado, um calor danado e uma quantidade muito grande de crianças e tudo mais, e ter uma concentração adequada, né? E criança não anda, né? Criança corre. Você falou sobre a questão do nome. Se você tinha o nome da diretora, Luísa Ribeiro, você é parente do Ribeiro? Não, até foi pra você perguntar, porque muita gente me pergunta, eu não sou parente, não somos nem de famílias coincidentes, nada, não. E aí tem muita gente que pergunta, tem gente que chega pra mim e fala, conheci seu pai, porque o Ribeiro faleceu, né? Tem outros que falam, então, seu esposo faleceu e tal. Mas eu, sem constrangimento nenhum, é coincidência, né? Ele também foi um homem da política, né? E o guri dele agora disse que vai ser candidato. Quem é o filho dele? Agora eu não me lembro o primeiro nome dele, mas ele vai ser candidato. Ribeiro, vai ser Ribeiro Filho, uma coisa assim. O Flávio do Cavalmi, né? Isso, o Flávio do Cavalmi também. Mas você também é de Paula, entendeu? Então você é parente do Benito de Paula. Tem jornalistas aqui que chamam de Paula também. Dom Pedro II também de Paula. Nada, mentira. Provavelmente era parente, sim. Mas você sabe que é bom esclarecer, porque muita gente me pergunta isso. Sim, eu pensava que você fosse parente todo. Não tem vinculação nenhuma. E como é que foi assim, sua entrada na política? Também assim, você decidiu assim, não, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me filiar a um partido, ou eu quero participar de algo maior. Foi essa coisa dentro de casa, né? Como a gente tá lá na infância ainda, né? Meu pai e minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher indígena, né? E meu pai é esse português que vocês já conheceram um pouco aí, de eu contar. E eles sempre foram muito questionadores, muito provocativos, né? Lá onde a gente vivia, minha mãe cuidava das festas da igreja, né? Mas aí tinha um pai que tinha batido num filho, aí lá ia minha mãe levar a mulher para a igreja, o marido, para se aconselhar com o padre, para dizer não bata na criança. Então, sabe essa coisa que você vai vivendo a comunidade dentro da sua casa, né? E aí, quando eu estava na adolescência, assim, no movimento estudantil secundarista, né? Que eu fui mais para os grêmios e então fui participante, mas eu nunca fui uma liderança. Eu sempre fui aquela de ajudar, né? Vamos montar uma diretoria. Eu não era presidente, eu era tipo segunda secretária, alguma coisa assim. Fazer parte do corpo ali. Para dar uma ajuda, né? Nunca era a pessoa assim mais à frente. Eu era do esporte, eu fui uma atleta da Remy. Eu corria, né? Então, disputava os jogos da Remy e tal. Então, minha preocupação, meu horário para lá da aula, né? Era fazer o treino, né? Eu fazia corrida de velocidade, né? 100 metros rasos. E também fazia o revezamento 4x100. Então, essa é a minha preocupação. E não fez educação física? Não. Primeiro fui fazer história, aí depois fui fazer direito, né? Você é formada em história também? Eu, na verdade, só tenho a formação, mas eu nunca trabalhei como professora, não. Logo quando eu terminei o curso, um amigo meu que estava terminando psicologia, o
Arnaldo Romero, ele me disse assim, Luísa, nós vamos morrer pobre, porque um vai ser professora e o outro vai ser psicólogo. Nós não vamos precisar fazer outra coisa na vida. Eu falei, cara, o que nós vamos fazer? Não, vamos fazer direito, que nós vamos enriquecer. Ficar rico com direito. Até hoje eu não enriqueci. E olha que eu sou formada desde 94. Vocês foram em 94? 94, pela antiga FUCMAT. Antiga FUCMAT. E atuo desde lá, eu gosto muito da advocacia. Você labuta em que área? Eu, na verdade, saí da faculdade achando que tinha que fazer trabalhista, por causa dessa coisa do movimento sindical, que a gente já tinha proximidade e tal. Mas aí me apareceu a ação de direito de família. Então, eu sempre fui uma advogada de direito de família e sucessões. E eu gosto muito. E a sua entrada no partido político, o primeiro partido foi o PCB? Isso, o PCB, na juventude ainda, tipo assim, com 15, 16 anos, né? Eu ainda sou daquela que eu não tinha o direito do voto, porque o voto é de 88, e quando eu fiz 16 anos, ainda não tinha a Constituição atual, né? Mas aí eu fui me aproximando, né, dos partidos, dos movimentos, né? Então eu tive a honra de ir na 14 de julho com Afonso Pena no comício das diretas já, né, quando eu tinha 15, 16 anos, e aí já aquele grupo já me entusiasmou para participar da política, né? E aí eu me filiei no Partido Comunista Brasileiro, que era, na época, o partido mais assim de esquerda, porque o PT estava começando, né? Inclusive, começando aqui em Campo Grande, eu conheci as principais pessoas aqui quando começou, né? Jandir, que foi uma pessoa bem importante, foi candidato a prefeito aqui. Antônio Carlos foi deputado federal pelo PT, né? Enfim, né? Várias do Ezequiel Ferreira Lima, que até hoje tem o nome dele ali no Aerorancho, né? Foi uma liderança muito importante, enfim. E aí você vai ficando no partido, um dia você vai para o movimento sindical, depois você vai para uma passeata, não sei o quê. Aí umas amigas minhas me convidaram para o movimento de mulheres. A gente fez o primeiro 8 de março, a comemoração do 8 de março aqui em Campo Grande, fomos nós que organizamos. A gente tinha uma associação que chamava SIM, Serviço de Informação à Mulher, né? E o SIM também, né, dizia para permitir as mulheres, para que as mulheres sejam incluídas, então o SIM tinha essa significação. E nós fizemos o primeiro 8 de março em 1984. Né? Fizemos uma faixa, não sei se vocês sabem o que é ráfia. Sabe o que é? Ráfia é a planta? É uma planta, mas ela produz um plástico, né? E você tipo, sabe, saco de colocar arroz, assim, esses negócios. E aí a gente usava isso para fazer faixas mais baratas, né? Eu lembro que a gente contratou um cara que fez uma faixa bem bonita pra gente de ráfia. Até hoje eu tenho a foto 8 de março. Ninguém mais faz isso. Não, a ráfia não existe mais pra isso, né? Mas você é dessa época? Você lembra? Mas eu me recordo. Eu era bem criancinha, mas foi muito usada, assim. Você que não tá lembrando, mas assim, pra vende-se, não sei o que, placa de rua. Aí é uma placa assim, hoje é de lona, né? Mas antigamente era essa ráfia que a gente chama. É a tinta, né? A pessoa que sabia escrever. Tipo um saco, assim. Um saco, mas isso daí pegou até da Depois o Vanderlei acha aí uma imagem de faixa de ráfia pra ele ver. E aí você começou, assim... Aí o PCB se tornou no PPS. A nível nacional. E eu fui indo nisso, fui na minha militância na advocacia e no partido e tal. E aí em 2012, né, lá no meu partido me convidaram para eu ser candidata a vereadora e eu falei, tudo bem, não tem outra pessoa, eu já muito envolvida no movimento de mulheres e tal, eu falei, tudo bem, então vamos fazer, né? Aí fizemos uma campanha, a campanha nossa foi muito, porque eu disse, olha, se eu vou para política, eu quero ajudar a debater essa questão de gênero, né? E é muito chato você ir para uma campanha eleitoral falando de violência contra a mulher, né? Porque é uma coisa muito pesada, né? Dói, né? Então você não pode trazer na tua mensagem como candidata uma dor, né? Assim, essa então. primeira de início, sendo que você trabalhou com SAT, né? Também. Então, assim, você poderia levantar a bandeira do trabalho, por exemplo, né? Do trabalhador, também, que era uma coisa que você já conhecia.
Eu falei assim, vou levantar a bandeira do trabalhador, dos sindicatos, trabalhistas, tal, não sei o quê, mas aí você direcionou o segmento da mulher. Por quê? Porque eu acho que tem ausência desse debate ainda, sabe? Por exemplo, agora, nessa campanha, a gente vai ter as candidatas e tal, mas pelo mapa que você dá uma olhada, você já vê muita dificuldade de eleger mulheres novamente, né? E eu acho que alguém precisa falar sobre isso. Então, quando chegou em 2012, eu falei, eu vou juntar a turma aqui, fizemos um planejamento de campanha e a ideia era sobre o que nós vamos falar, que é isso aí que você está dizendo. Você estava na FUNSAT, por que você não trouxe a bandeira do trabalho, da qualificação profissional e tal? Aí eu coloquei esse meu desejo, eu disse, olha, se eu pudesse ser uma voz, eu quero ser uma voz para dizer coisas que as pessoas não estão dizendo sobre as mulheres, né? E aí a gente fez um papo lá e definimos que o tema nosso seria alguma coisa de responsabilidade da prefeitura, do município, e que eu, como vereadora, pudesse intervir. Então, nós elegemos a bandeira da educação infantil. Porque essa é uma bandeira que é direito das crianças, né? Ela é muito importante para toda a família, mas ela toca diretamente a vida das mulheres. Porque a educação infantil, vocês sabem, é aquela fase da creche. A fase que o bebê é bem pequenininho, 6 meses até 3 anos de idade. Todos nós já convivemos com uma criança, seja da nossa família ou de outras famílias, com essa idade. Nós sabemos o quanto é difícil você cuidar de uma criança, trabalhoso, quanto é caro. Porque a criança está na barriga, depois ela vai para o peito e depois ela vai para a mão de alguém. Ou é a mãe, ou é a avó, ou é o pai, ou é o avô, ou o primo, o tio, o irmão, a irmã. Alguém vai cuidar dessa criança, porque ela não se vira sozinha. Ela não pode ficar 1 minuto sem o seu olhar. Não é verdade? Não, e aí a mãe às vezes larga do seu trabalho, larga do seu estudo. Mas é exatamente isso que acontece. Grande parte das mulheres, né, elas ficam com a responsabilidade das crianças pequenas. Há um projeto Cuidar de Quem Cuida, né? Não tem? Tem. Esse é um projeto, ele é a nível nacional? Ou... Não, é local. Foi uma iniciativa provocada pelo deputado Pedro Kemp, que é o Cuidar de Quem Cuida, mas ele também é voltado para essa questão da mulher, mas é mais da mulher que cuida da criança com deficiência. Porque é isso que a gente está falando, né? A realidade das mulheres não é só no Brasil, é no mundo, mas no Brasil é muito isso. Nós somos as que cuidam, né? A nossa tarefa, né, ainda não está dividida com os homens. Então, as tarefas de cuidado estão muito depositadas nas mulheres. Então, naquela campanha de 2012, a gente disse, olha, vamos criar um lema, né? Todas as crianças, na época era CEINF, que era Centro de Educação Infantil, não era nem Escola Municipal de Educação Infantil. E aí a gente foi buscando votos, né, das mulheres e das pessoas todas, dizendo, olha, a gente quer chegar lá e a gente quer ter como prioridade a defesa do direito, né, à educação infantil como um direito da criança, mas também como muito importante para as famílias e especialmente importante para as mulheres. Quando uma mulher consegue uma vaga para uma criança na escola, uma criança pequenininha, olha, abre para ela um monte de possibilidades. Ela vai estudar, ela vai trabalhar, leva a criança dela, tem que estar no máximo na escolinha 10 para as 7. Claro que pode chegar às 6h30 e entregar a criança lá, o bebê. 10 para as 7. Vai pegar 4h30, essa criança está educada. Eu defendo a educação infantil de Campo Grande. É muito boa mesmo. Boa. Eu conheço todas as unidades de educação infantil de Campo Grande. A notícia é boa, né? É boa, só que falta. Faltam vagas, né? Assim, a falta de vagas. Até por uma lei minha, se a gente entrar agora aqui no site da CEMED, quem estiver assistindo a gente, aquele presidente falava, dá um Google aí, né? Dá um Google aí, entra na CEMED de Campo Grande, Secretaria Municipal de Educação, você vai acessar a página da CEMED, vou ter que botar óculos. Eita, aqui, que já entrou de Manaus aqui, que eu coloquei CEMED, mas apertei a primeira, CEMED CG, né? O site está lá mostrando que, aqui ó, você abre aqui, aí rola um pouquinho, vem aqui ó, lista de espera de vagas nas EMEIs. Olha. Tem 418, ó.
413 páginas. Tá aqui, ó, escrito, e isso aqui só tá publicado em razão de uma lei minha de 2015, que daí ficou 2016, 17 organizando e tal, e agora, a partir de 2018, tá publicada. Então, aqui, ó, lista de espera e-mails 2024, total de 6.919, cadastro na lista de espera. E aqui está o nomezinho da criança, que é o candidato, quem é o pai ou a mãe que fez a matrícula, a opção de e-mail dele, o grupinho que ele estuda, se ele é berçário, se ele é grupo 1, se ele é grupo 2. Então, assim, nós temos 6.000 crianças que foram até a unidade escolar para fazer essa matrícula. Então, privar essas crianças da oportunidade da educação infantil, que é muito edificante para a vidinha delas, né? A gente sabe que os primeiros 1000 dias da criança, ou seja, até os 3 anos de idade, são o período que ela mais aprende, mais se desenvolve, né? Criança está com todas as condições ali, enquanto ela é estimulada e pedagogicamente orientada e tal, ela se desenvolve muito bem e ela libera a família para estudar, para trabalhar, né? Para ganhar dinheiro, economiza. Mas o que falta, então? Falta construir mais salas para acolher essas crianças? Falta. Porque assim, eu não vou adentro do CEINF, meus filhos já estão grandes? A menorzinha, que a minha loura tem 10 anos já, né? Então, assim, eu não entro dentro do CEINF. Mas mesmo eu não entrando, isso eu entrei a última vez, tem 5 anos atrás, eu sei que lá dentro tem um baita de um espaço. Tem Geralmente são áreas grandes. Então, se tem espaço, por que não constrói? Então, falando de espaço, tinham, acho que 10 ou 15, 20, alguma coisa assim, e-mails inacabadas. Essas e-mails, elas foram concluídas e estão funcionando? Não foram concluídas. Nenhuma das... Na verdade, assim, deixa eu te falar, eram 20 e poucas. Aí eles devolveram o recurso de 9, foi o Marquinhos que devolveu. Aí mais 3 foram perdidos porque o Tribunal de Contas da União não quer mais. Enfim, eu sei que restaram 12 obras. Dessas 12 obras, que estão quase terminadas e as pessoas estão roubando as coisas e tal, a prefeita, muito lentamente, botou para andar a terminação de 3 delas. Mas até agora nenhuma está funcionando, né? Está terminando assim muito lentamente. Aí esses espaços que você está falando, por provocação nossa, que nós temos uma audiência pública no ano passado, veio a representante do Ministério da Educação, enfim, a prefeita e a representante do Ministério da Educação disse, olha, a lei que não é do Lula, é a lei anterior, que é a do Fundeb, se você abrir uma nova sala para educação infantil, o município recebe as 12 parcelas, né, porque são 12 meses, que são correspondentes ao Fundeb, imediatamente, não fica esperando para pagar o ano que vem. É só registrar lá no cadastro a nova sala que já entra esse dinheiro no mês seguinte para a prefeitura. Então, assim, tem recursos do governo federal, tem recursos da prefeitura. Luísa, mas por que? É porque são ruins? São pessoas más, né? Por que não fazem isso? É porque Campo Grande, de uns anos para cá, criou um modelo de gestão que não importa o serviço público, importa o interesse do gestor, do prefeito ou da prefeita em se perpetuar no poder. Então, o que eles fizeram? A gente tem uma folha de pagamento inchada por salários altos, né? Muita gente contratada como cargo comissionado, muito fantasma. Isso tudo está aprovado lá no Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado já determinou a correção, mas até agora não corrige. Porque você ser funcionário público é um privilégio. Vocês lembram do escândalo do Proinc? Sim. Então, o Proinc foi um instrumento, aí não é suficiente. Então, põe o jeton. Nunca ninguém pagou jeton nessa prefeitura, só começou a pagar depois que o Marquinhos entrou. Jeton. Aí, quanto que é que paga de jeton para eu ir numa reunião? Não. Você, como é amiga nossa, vamos pagar 1.000. Para você que é mais amigo, né, vamos pagar 2.000. E assim se descontrolou a finança de Campo Grande. De uma maneira que quando o Marcos Trade saiu, a folha de pagamento estava comprometendo 69% da arrecadação. Aí não sobra dinheiro para você fazer outros serviços, você está entendendo? Por mais que Campo Grande seja uma cidade ainda saudável do ponto de vista financeiro, que as pessoas pagam imposto aqui, né? A gente paga imposto bem aqui, né? IPTU a gente paga bastante, o ISS todo mundo contribui.
E a gente tem uma cidade em caos, em crise. Por exemplo, por que não tem caçamba em todas as vias aí para receber o lixo das pessoas? Porque todo mundo fala mal de quem joga o lixo no chão, né? Eu tenho um sofá, troquei o sofá. Só que para eu levar esse sofá no lugar certo, Campo Grande só tem 5 ecopontos. Em 2008, o planejamento da Semadur era para ter 30 ecopontos em 2008. Até hoje só tem 5 ecopontos. Então você vai fazer o que com o seu sofá? Né? A gente vê sofá aí nas beiras, por exemplo, aqui perto da UFMS, aqui naquela rua, perto ali do Lago do Amor, você vê de ponta a ponta ali, o pessoal joga o sofá, joga isso. É o sofá, o vaso sanitário, a máquina de... O ecoponto, a pessoa pode ir lá e levar o sofá dele? Pode! E onde que são os ecopontos? São 5 ecopontos, né? Tem um no Jardim Noroeste, tem outro aqui pro lado do Júlio de Castilho, espalhado nas regiões, né? Mas são muito poucos, né? Não atende. Não atende, você tá entendendo? O planejamento em 2008, né? Quem tá nos ouvindo às vezes nem tinha nascido ainda em 2008. Campo Grande precisava de 30 ecopontos. Até hoje a gente só tem 5 ecopontos, né? Então, quando a gente fala assim, essa cidade está inchada, está com a folha de pagamento inchada, não sobra dinheiro para fazer coisas que são importantes. Como, por exemplo, recolher adequadamente esse lixo. Né? Ou a gente faz 30 ecopontos para ficar pertinho de você e você pagar uma carreta para ir lá, ou você mesmo ir lá e entregar, ou a gente faz contratação de caçamba, a prefeitura faz a contratação de várias caçambas e distribui pelas vias aí, para você ter lugar para você colocar o teu vaso sanitário, o resto de construção, a tua máquina de lavar que estragou, não é? Uma série de resíduos que você quer dispensar e que você não tem onde colocar. Você colocar na frente da sua casa, você vai fazer um lixão lá, né? Porque aí o outro vai lá, olha lá, vou botar lá. Você falou sobre a questão da verba federal, se abrisse uma sala. Mas qual que é o problema da prefeitura? Ela tem uma participação também no custeio. Mas não é esse o problema dela. O problema dela é a folha de pagamento. Porque para você abrir uma sala de aula, até a prefeita foi fazer as construções da sala de aula. Aí eles aderiram a uma ata, licitação, né? A compra pública, né? A contratação da empresa, permite que você possa aderir a uma outra licitação feita em outro município. Eles fizeram isso, aderiram à ata de um município lá de Minas Gerais. O que deu? Uma sala de aula de 44 metros quadrados saiu a R$252 mil. Não estou mentindo. Quem está nos ouvindo, não pense que eu estou... 44 metros quadrados saiu a 200? Cada sala de aula. O que tem na sala de aula? Tem fiação, tem piso, tem 2 ou 3 janelas, tem uma porta. Você entendeu? Não tem hidráulica, não tem nada disso. Depois as pedras mais baratas aí. Se a prefeitura quiser me chamar pra conversar com esse povo, eu chamo, cara. Mas qualquer construtora aqui em Campo Grande entrega muito mais do que isso aí nesse valor aí. Isso sem contar o terreno. Não, o terreno já estava lá, que é dentro do... Você constrói hoje com 250 mil aí, você constrói uns 62 metros, uma casa de 62 metros, com a aquisição do terreno, mas sim, qualquer construtora faz isso pra você. Eu tô falando porque agora, recentemente, tô sabendo dessa informação. Não é informação, é informação de ontem, né? Como é que você vai fazer um negócio desse, né? Então, aí, não sei o que aconteceu, pararam as obras, né? E é esse problema. Mas o grande problema da prefeitura é esse. Para ela colocar esses 6.900, 7 mil crianças na sala de aula, ela precisa de umas 26 escolas novas. Umas 26 escolas novas, mais para atender 250 alunos, por exemplo, pequenininho, ela precisa de uma equipe de 40 pessoas. E aí, 40 vezes 20, vamos dizer, a gente já tem quase 1.000 funcionários novos. E esses funcionários vão ser contratados a impactar na folha de pagamento, né? Então, você vê que está inchada. Aliás, ela está na pressão de reduzir, né? Sob pena dela responder por improbidade administrativa. Então, a cidade vai parando. Vai parando. Isso deve refletir também na questão da pavimentação asfáltica, né? Porque a gente anda por aí, a gente vê assim, por exemplo, aqui perto dos cemitérios aqui... Santo Antônio?
Não, esse aqui perto do Lago do Amor também, pra lá da tá. ali. Ali você vê umas 3, 4 faixas, você vai andando. Tá. Prefeita, os nossos impostos, termina o nosso asfalto. Termina o nosso asfalto, né? E aí, talvez esteja parado também, justamente em razão dessa falta de verba, seria isso? Né? Campo Grande em relação ao asfalto é uma vergonha. Eu falo assim... Mas, Luísa, porque... mas começou... A prefeitura começou asfalto para todo lado, né? Não tem máquinas assim para todo lado abrindo e sinalizando que vai ter asfalto? Isso aí não vai acontecer? Assim, a gente anda bastante pela cidade e tal, vou te falar, a gente não tá vendo obras assim. Tem aqui, Noroeste, tá prometido o asfalto lá de 1,6 km. Até agora não. Então, não vou te dar um exemplo. Em 2020, nós fizemos um chamado para o prefeito Marcos Strade. Ele esteve no Centenário, fez uma fala, veio uma verba da Sudeco para o asfalto. Tem 2 anos que o asfalto está começado, assim, com estacas. A Águas fez a rede de esgoto, mexeu nas ruas. O povo já tem 2 anos que está sofrendo com lama e água que vem, que leva e que entra dentro de casa, que é um rolo, uma reclamação, né, constante. Aí, por fim, agora, os maquinários passaram, meteram as estaquinhas e começaram 2 pontas de asfalto no bairro, assim. Uma casquinha que você olha assim, a casquinha de ovo virou cascona. Mas tá parado, 2 anos. E foi feita a licitação, as máquinas... O dinheiro pagar. Então, deveria ter o dinheiro, né? O que acontece? Você tem alguma informação, não? Cada projeto é um projeto. Mas assim, só a prefeita já trocou 3 vezes de secretário de obras. Significa que a gestão não está indo bem, né? Mas quando vem uma verba pública assim, ela não fica vinculada àquele serviço? Fica, mas aí eu vou te falar uma coisa assim que até é feio falar, quem vai nos ouvir vai falar, gente, é assim, O que a prefeita fez? Ela substituiu o Marcos. O prefeito Marcos Tade já tinha licitado as obras. Aí o que ela faz? Ela quer licitar a obra de novo. Então ela, por exemplo, se começou o serviço, ela para de pagar. Então a empreiteira faz a medição, manda a nota fiscal lá para a prefeitura começa a enrolar. Aí ele desiste. Vou assinar uma desistência. Porque ele já sabe. Esse modelo é sempre, né? Aí ela fala, olha, infelizmente a empresa contratada desistiu, eu vou fazer uma nova licitação. Para ser, vamos dizer assim, dominar o processo da escolha da empresa contratada, quem vai fazer o asfalto. Então, isso é o que aconteceu a Calógeras, a Noroeste, enfim, várias empresas estão aí na mesma situação, né? E quem se atrasa é a cidade. Esse negócio de asfalto, antigamente o pessoal falava, não, mas asfalto é luxo. Não. O asfalto é essencial. É através do asfalto que a gente coloca a galeria de água, né? Fluvial, que você coloca o esgoto, não é? Com uma rua asfaltada, flui melhor o trânsito, as pessoas com deficiência podem transitar, as pessoas que não têm deficiência permanente, mas são idosas ou cadeirantes, se locomovem mais fácil. Imagina quem está nos ouvindo aqui, conhece gente que usa cadeira de roda, ou mãe com carrinho, ou gente com muleta, que mora numa rua sem asfalto tem imensa dificuldade de caminhar, não é? Como é que você faz? A pessoa que faz a limpeza da sua residência nunca tá limpo, né? Os eletrodomésticos sempre sujos, empoeirados. Mesmo que você mora num bairro que tem asfalto ao redor, não é pavimentado, não tem como. As ruas, você entra no Noroeste, eu tô falando muito do Noroeste, mas assim, você entra em outro, lá no Los Angeles, tem rua que tem asfalto, tem rua que não tem, Vespasiano Martins, lá no Lajeado, enfim. As ruas são cheias de areia, que vem das outras áreas, né? E aí você não adianta, né? Asfalto é necessidade para a saúde da gente, porque tem muita doença respiratória que acomete pessoas idosas por causa disso, entendeu? Esse negócio da higiene, da limpeza das casas, das instituições, das empresas. Gente, você vai numa loja que sei lá, de qualquer produto, uma conveniência, alguma coisa, que o proprietário tem que colocar numa rua sem asfalto, ou você compra um negócio empoeirado, ou ele passa o dia inteiro ali limpando. Isso é absurdo.
E as cidades todas já têm planos de asfalto, Campo Grande não consegue fazer. O estado do Mato Grosso do Sul tem um plano de asfaltamento das estradas que leva a assentamento, que leva a aldeia indígena, que leva a um município para o outro, que a gente chama estradas vicinais, para no final do governo do Riedel, agora do primeiro governo, né, que ele tem agora, a gestão dele, 70% das estradas vicinais do Mato Grosso do Sul tem que estar asfaltadas. Vereador, deixa eu tocar num assunto. Eu gostaria de tocar em 3 assuntos, mas o primeiro, que é o seguinte: você falou que quando você recebeu esse convite do partido tal, de se lançar, você queria levantar tal bandeira e tal, e hoje, né, por uma infeliz coincidência, você é a única mulher dentro da Câmara de Vereadores. Como é que para você isso? Eu vou ser bem também, a pergunta é: você sofre discriminação lá dentro? Você já recebeu algum olhar de o que essa mulher está fazendo aqui? Eu não sei se isso aconteceu ou não. Eu gostaria que você... Como é que você se sente em relação a isso? A gente tem muita discriminação contra as mulheres em todos os ambientes. E na política tem muito. Porque como você tem menos mulheres, né, ali vai se tornando uma crença, né, de que aquele não é um espaço das mulheres. Então você é hostil lá. Quando você é hostil, tem dois tratamentos, né? As pessoas te abandonam, não te valorizam, não te olham. Ou na hora que você fala, você já é um incômodo, porque você não tá, né? É uma coisa que não é bem aceita, né? Mas lá na Câmara eu já experimentei vários tipos de situação. O presidente Carlão é muito delicado, ele cuida bem, assim, dessa coisa de ter uma mulher no plenário e tal. Então ele procura não fazer nenhum tipo de discriminação. Mas a gente já teve colegas lá, né? O vereador Tabosa, que... Famoso, Tabosa. Recentemente agora ele fez uma violência política de gênero contra mim forte, absurda, né? Nós tínhamos feito uma audiência um dia antes. Ele é líder sindical e se elegeu pelo apoio dos trabalhadores. E no meio do caminho ele passou a apoiar. E aí agora ele é do PP, do partido da prefeita. Então ele era contrário à prefeita e agora passou a ser do partido da prefeita. A voz agora é PP? Mas e tudo aquilo que ele falou e gritou, xingou? Já acabou. Porque ele usa muita imunidade parlamentar, né? Aí o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião com as lideranças sindicais exatamente para responder a um problema que a prefeita não cumpre a lei. Então, assim, periculosidade da guarda. Esses dias eu não sei quem lá foi falar comigo, falou: Luísa, mas eu fiquei sabendo que não paga a periculosidade da guarda. Falei: cara, mas eu tô o dia inteiro falando sobre isso. Os guardas gostam muito de mim porque eu sou uma, assim, defensora lá da periculosidade da guarda. Já se viu, ser um servidor público atuando na segurança pública, você não tem periculosidade? Isso é uma cinte, não paga a periculosidade da guarda. E a guarda entra com ação judicial, é a mesma coisa dos enfermeiros com a insalubridade, né? Não paga a progressão na carreira, nem professor, nem técnico administrativo, porque você entra numa carreira, né, de serviço público, você com 5 anos, você vai para a letra tal, você fez faculdade, você sobe mais um pouquinho, fez pós-graduação, enfim. Ela não paga nenhum desses benefícios e o Poder Judiciário já não aguenta mais tanta ação, né, que os professores entram, os administrativos diretamente, os enfermeiros e tal, ou ações coletivas. E aí a gente fez uma reunião para dizer: olha, qual que vai ser a atitude da Câmara, o que era que a gente vai fazer, né? E aí, nesse mesmo horário que a gente estava fazendo a audiência, o Tabosa estava lá com a prefeita. E ele postou vídeo e tal, e alguém me falou isso: olha, agora nesse momento o Tabosa não está aqui, mas está numa reunião com a prefeita defendendo os servidores. Aí eu disse que a prefeita agia mal, porque se ela quisesse falar com as lideranças sindicais, ela tinha 2 saídas: vinha para nossa audiência, encontrava quase todo mundo lá, ou convidava todo mundo para ir para lá num outro horário, que podia ser no mesmo dia, no final da tarde e tal, né? Não cumpre a Constituição com o aumento salarial que tem que vir todo ano, enfim. E aí eu disse que a prefeita tinha sindicalista de estimação, né? E no outro dia, na sessão, ele já abriu a sessão dizendo que a vereadora Luísa tinha que lavar a boca para falar no nome dele. Primeiro que eu não falei no nome dele.
né? Desrespeitoso. Depois ele não pode, no plenário, nem fora do plenário, falar para um vereador ou uma vereadora que precisa lavar a boca para falar do nome dele, né? Então, nós advertimos, entramos na comissão de ética, representamos para o Ministério Público, né? Enfim, por violência política de gênero. Então, assim, a gente encontra problema, né? Mas... eu vejo também, assim, até no interior aqui de Mato Grosso do Sul, se não me engano, até com uma prefeita, assim, eu não me recordo a cidade, se foi na Viraí, qual prefeita que foi. Então, assim, gente com falas sexistas, né? Falas agressivas por conta do gênero da mulher, entendeu? Eu acho complicado isso. Eu não sei, você é casada? Você tem namorado? Sou. Eu já fui casada uma vez e eu tô no segundo casamento. O maridão não sente vontade de dar umas voadoras de vez em quando um pouco, não? Não pode, né? Não pode, mas... Ele é muito da paz mesmo. Ele é muito da paz. Ele me conheceu já na política e ele, enfim, me respeita muito. Gosta... Ele segura o tchan, então, né? Segura e tal. Aí eu, às vezes, chego depois da sessão pra almoçar. Aí ele fala, e aí, como é que foi lá e tal? Às vezes ele assiste sessão, às vezes não, né? Mas ele sabe que também é um momento meu, que, né, ele tá comigo, me defende e tal, mas ele sabe que... Sabe da sua força também, né? Que eu tenho que me virar, né? Se vira aí, junta com outras mulheres. É a fala da sua mãe, né? Se vira aí. Se vira aí. Dentro da Câmara aqui de Campo Grande, nós temos apenas você como vereadora, né? Você acredita, assim, que a nível nacional até... Tem que existir uma porcentagem de mulheres dentro das câmaras de vereadores? Ou você acha que tem que deixar pelo voto da população mesmo? Não, vai eleger quem for os mais votados mesmo? Como é que você vê se tem? Olha, antigamente a gente não tinha nenhuma, vamos dizer assim, lei protetiva do direito da participação das mulheres na política. Aí depois foi feita a lei de cotas nas eleições. Então é hoje o que está valendo. Então todo partido político precisa apresentar no mínimo 30% de mulheres, né? Para as eleições. E se não apresenta, recentemente começaram a haver as cassações. Até aqui em Mato Grosso do Sul foi cassado um deputado estadual, né? O Tavares, né? Eu não me recordo, mas por causa que o partido dele não obedeceu essa regra, né? Ele foi cassado agora no ano passado pelo STF, então, em decisão terminativa, já foi até substituído. Mas isso não foi suficiente para garantir a participação das mulheres nos parlamentos, por exemplo, né? E é muito menos na frente dos executivos. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 5 mil e poucos municípios no Brasil. Nós temos 46 mil vereadores homens e temos 6 mil vereadoras mulheres. Então, assim, 40 e poucos para 6 mil, é muita diferença. Nenhuma Câmara de Capital é presidida por mulher. São várias câmaras igual a Campo Grande, com uma só mulher, né? Tem algumas que tem 2, que tem 3 mulheres, né? A gente acha que devemos mudar a legislação para permitir 2 eleições ao mesmo tempo, né? Quem quer ser candidata para preencher vaga de mulher, se registra como mulher. Quem quer preencher como homem, se registra como homem. As nossas eleições são eletrônicas, né? São de dados e tal. Mesmo com a questão da representação partidária sendo considerada, você consegue fazer um resultado, né? Então, é nisso que nós estamos lutando agora. Nós estamos lutando para que as eleições, o resultado tenha paridade de gênero. Tem projeto nessa lei? Tem projetos tramitando aí a competência da Câmara Federal, né, do Congresso Nacional. Tem já projetos que a gente chama de paridade dos eleitos. Então, é metade das cadeiras para mulher e metade para homem. Em geral, não vai ser a metade igual, porque os parlamentos sempre são ímpares. Né? É uma situação assim, difícil até de entender, né? Porque você vai nas faculdades, por aí nas universidades, você entra numa sala de qualquer curso, aí a maioria esmagadora são mulheres. Aí você vai para as urnas, né? Você vai né? E você vê que só pode ter essa explicação. As mulheres mesmo acabam não votando nas mulheres. Tem aí uma questão cultural, né? Da mulher, de afirmação da própria mulher, né? Talvez essa lei corrigiria essa questão histórica, né? É isso mesmo. Mas a nossa preocupação é com a representação, a democracia. Sim. Na nossa lei brasileira, na Constituição, nós somos representantes
representantes, né? Nós somos representantes do povo, né? Assim que é. Tanto o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, câmaras municipais. Nós somos a representação do povo. Aqui em Campo Grande, 54% da população é mulher. Então, como que essa representação pode estar depositada só na minha participação? Então, a gente precisava ter, pelo menos, que equivalesse a essa porcentagem de mulheres. Então, a gente está lutando pela paridade, porque no Brasil, metade é mulher, metade é homem. Então, a gente tem uma Câmara de 29, a gente faria uma conta no 28, né? 14 mulheres e 14 homens, ou 15 homens ou 15 mulheres daí, que seria por uma regra, assim, que a gente pudesse garantir a paridade, né? Isso é muito importante, já é assim no México, já é assim no Chile, já é assim na Argentina. Então tem países já que Sim, nós temos que copiar essas boas experiências, né? E conseguir fazer que esta democracia representativa seja verdadeira, né? Que ela reflita mesmo, né? Agora você fala, as mulheres votam em mulheres? A gente também sabe que muitas mulheres não votam em mulheres. É por isso que a nossa batalha lá na Câmara tem sido falar com as pessoas e dizer, é um absurdo ter só uma mulher aqui na Câmara. Então, nesse próximo pleito, agora, né, em outubro, vamos, mulheres e homens, votar em mulheres. Quem sabe a gente consegue corrigir essa representação, né? Mas há muito poucas mulheres também na política, nos partidos políticos, nas disputas, porque elas percebem que não tem chance. Né? Porque é assim mesmo, né? Você pegar hoje, quem tem chance no PSDB? Tem um partido aí que até uma verba... Quem tem chance no PT? Quem tem chance não sei aonde? Quantas mulheres você vai ter? Uma verba que veio para as mulheres aí, as mulheres tiveram que passar um cheque para o precioso do partido, acho que você sabe, deve ter ouvido, né? É isso aí. Cada coisa que acontece nesse nosso município. Pois e aí como é que você vai fazer? Você tem alguma outra... Tem. Você falou que eram 3, né? Eu tô contando aqui, é a terceira. Então, mas assim, embutido a questão da mulher, da questão de... Uma outra coisa também que me surgiu, você é de um partido de esquerda, aqui na capital, você já falou que é de esquerda, tudinho, e como é viver sendo de esquerda, num partido de esquerda, dentro de um estado, eu não vou dizer que é de direita, porque de direita eu sei qual que é o sentido da direita, mas assim... que tem um pensamento que esquerda tem que morrer. Conservador, né? Eu acho assim que a gente tem essa vontade de representar esse lado da sociedade, né? O lado dos excluídos, e é excluído mesmo. Pensa uma pessoa que vive a vida inteira levantando 5 horas da manhã, tomando um ônibus quente, apertado, desconfortável, para trabalhar por um salário pequeno que não aguenta pagamento, né? Para comprar suas coisas, para comprar uma casa porque o poder público não te arranja, enfim, não pode sonhar com uma faculdade. Isso aí não é excluído? Claro que é. Mas como é que você quer defender um povo desse que não tem essa consciência social? Mas é que a consciência é uma coisa que também determina muito do ambiente que a gente vive. A gente vive num ambiente que, sabe aquela coisa que a gente brinca na internet, do pobre que é burguês? Né? Ele, cara, todo escangalhado, mas ele tá defendendo o cara que é rico, porque ele foi comprado essa ideia, né, da riqueza, né? Então, assim, a gente precisa estar ao lado das pessoas que precisam. Essa é a minha missão, não é uma demagogia. Então, por exemplo, projetos como Tarifa Zero. Por que a gente está discutindo isso? Primeiro que o transporte coletivo de Campo Grande é um horror. É complicado. Não, um horror. Só para você ter ideia, em 2012 essa empresa entrou. Em 2008, a Campo Grande transportava mais ou menos 260 mil passageiros dia. Era Jaguar, não sei o quê, a São Francisco, lembra? A Cidade Morena e tal. Aí, em 2012, contratou esse consórcio. Nós viemos, daí transportava 220 e tal. Hoje a gente transporta 160 mil passageiros dia. Você vê a queda que teve. Caiu por quê? Porque o transporte coletivo urbano é ruim. Ninguém quer andar nele. E aí essa conta não fecha, porque é assim, né? Como é que a roda fica circulando sem solução. O transporte é ruim, é caro, né? A tarifa não é barata, ele não é eficiente, não vai a todos os lugares e tal. Você tem perda de passageiro. Você perde passageiro, a empresa aumenta a tarifa.
né? Ela aumenta a tarifa ou diminui o número de ônibus. Então, assim, você vai vivendo uma gangorra que não chega a lugar nenhum. Cada vez é pior. Cada vez é pior. Mais Então, pior. hoje, se você for num terminal de ônibus, quem é que está tomando ônibus? As pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres, as mulheres da limpeza, as mulheres né, do serviço doméstico, os pedreiros, as pessoas que não têm mesmo condição de fugir para uma moto. E a gente passou a naturalizar você ter uma moto e você sofrer um acidente, ficar na cama, ficar machucado. Quantas pessoas estão sendo machucadas hoje num acidente de trânsito por causa que o trânsito está muito cheio, está com muita coisa, a pessoa, né? Então a gente precisa de um transporte coletivo eficiente. Quando a gente começou a estudar isso aí, fomos ver experiências em outras cidades. Hoje em dia a gente tem 106 cidades brasileiras que já é tarifa zero. O que é tarifa zero? É as pessoas andarem sem pagamento de tarifa nenhuma. É a gratuidade universal, enfim, né? E isso funciona porque leva a gente para dentro do transporte, né? Hoje, por exemplo, tem muitas mães que não vão vacinar as crianças porque não tem o transporte. A tarifa seria zero para todos? Todos, a gente chama gratuidade universal. Seria um serviço público? Serviço público. Você entra dentro do ônibus, pode contratar também a concessionária e pagar para ela. Você lembra do negócio do lixo, que tinha uma taxa do lixo que eles criaram? Que foi considerado. Quando a gente estava lá no período anterior, nós provocamos e tal, foi considerado inconstitucional. Hoje em dia o lixo não está sendo recolhido e está sendo pago pelos impostos que todos nós já pagamos. O transporte a gente quer fazer a mesma maneira. Vamos fazer para quem está usando de graça, né? E a prefeitura paga a empresa ou faz uma própria empresa, que também isso é bem questionar. Porque assim, se eu sou dono de uma empresa de transporte coletivo, vendo que eu não vou ter um lucro bom que eu quero, entendeu? Eu não vou participar dessa licitação. Não seria o caso, então, da prefeitura tomar conta disso daí, ser responsável por isso? É isso aí. A nossa proposta é a melhor. E outra, nessas cidades que tem a tarifa zero, quase todas Que o cidade serviço... você cita como exemplo, gente? Por exemplo, o melhor exemplo é Maricá, no Rio de Janeiro, que já tem há 10 anos. Mas a gente tem Costa Rica aqui, que tem 2 anos e meio. Costa Rica é tarifa zero. Mas Costa Rica não tem uma proporção assim que... Não, são 26 mil habitantes, mas ele tem tarifa zero. O ônibus dele é verdinho. Também é menor, né? Então, Tudo é proporcional. São Paulo agora acabou de inaugurar o final de semana na tarifa zero. Então, a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Luísa, eu me recordo muito, lá ainda da prefeitura do André, quando ele lançou lá o ônibus de graça nos últimos domingos, era um inferno. Eu odiava, porque eu apanhei dentro do ônibus algumas vezes. Então, assim, não voltaria esse maço de gente dentro dos ônibus, assim, utilizando às vezes para fins que não é de agrado, como lazer, trabalho, saúde e educação. As experiências que a gente tem aí pelo Brasil dizem que os ônibus foram muito mais procurados. Então, assim, cresce o número de usuários, né? Agora, assim, pontualmente você pode ter excesso, mas a gente precisa ter responsabilidade como gestor e ir implantando essa tarifa zero, né? Por exemplo, hoje, o que eu defendo? Eu defendo que a prefeitura monte uma empresa de transporte público, coletivo, compre os veículos e passe a operar linhas que o consórcio não está operando. Por que não? Né? Vai deixar o povo sem linha? Só para você ter uma ideia, hoje a tarifa em Campo Grande é R$ 7,79. Eita, tudo isso já? Você fala, não, Luiz, é R$ 4,75. Pera lá. É R$ 4,75 que você paga para entrar no ônibus, só que a prefeitura paga mais R$ 3,04. Então, por passageiro, essa empresa recebe R$ 7,79. Então, o que é a nossa ideia? R$ 4,75, o passageiro paga R$ 3,04, a prefeitura paga. Ou seja, já está quase igual, né? Então, o que nós queremos? A gente quer que a empresa funcione com os R$ 4,75 e esse dinheiro que já está empregado no transporte seja empregado para fornecer linhas que não estão sendo abastecidas. Se houvesse, assim, uma sugestão de fornecimento de linhas, por exemplo, da prefeitura, numa taxa zero,
para funcionários que recebem até 2 salários. Para fazer cadastro, tem um crachá, passa lá. O cartãozinho dele libera igual de estudante. Acabaria com esse problema aí da superlotação de pessoas que estão só circulando no atoísmo e daria, já imagina uma economia para a pessoa que ganha um salário. Muito. Sabe? De não gastar no transporte público, né? Muito. E as empresas, Sim. A nossa economia não cresce também, Campo Grande está patinando. Porque muitas empresas, que nem, por exemplo, um escritório de advocacia, né, um serviço como o de vocês e tal, precisa de uma secretária. Daí anuncia assim, secretária que mora na região. Por quê? Porque você sabe que além de pagar o salário, você tem que pagar os encargos sociais e tem que pagar o vale-transporte. Hoje, se forem 4 vale-transportes, é quase R$330. Se forem 2, mas aí a pessoa tem que se alimentar. Como é que você vai fazer? Então, na verdade, muitos negócios não prosperam porque tem esse ônus de pagar a tarifa, né? Então, o que a gente está propondo? Olha, vamos discutir o transporte público de Campo Grande na visão de que tem que ser gratuito para todo mundo. Agora, qual é o caminho? Esse caminho que você cita é um caminho muito elegido em vários municípios, que é o do recorte, né, de uso da tarifa a partir da necessidade das pessoas. Então, assim, dá para estudante, dá para idoso, proporciona para pessoa, mãe de pessoa com deficiência, mesmo que ela estiver sozinha, ela mostra que é mãe de pessoa com deficiência, porque ele está indo buscar, está indo levar e tal, não sei o quê. E também as pessoas que têm renda até tantos salários mínimos, né? Tem outras cidades, como São Paulo, que está começando pelo final de semana. Né? Então, eles têm a gratuidade nos finais de semana. Mas então, vamos vendo como é que São Paulo inaugurou agora isso. Faz umas 2 semanas, 3 semanas que eles colocaram. Vamos ver como é que vai andando, né? Mas o mais importante é garantir que as pessoas na nossa cidade usem um transporte confortável, seguro e que elas possam se movimentar. Porque não pode você ficar segregado na sua casa porque você não tem 4,75. 4,75 não, 10, né? Você tem que ir e voltar. Se você vai levar um bacurizinho, né? Uma criança com você, é 20. Né? Se você, né, vai passar... Quem que compra no centro hoje? Só para você chegar no centro com seus filhos para experimentar um sapato ou não sei o que lá, você já gastou 40, 50 reais? Para voltar a mesma coisa. Então, você vai comprar no centro? Você vai comprar no comércio da sua região. Então, isso que a gente chama de pequenas cidades dentro de uma macro cidade. As pessoas estão isoladas. A gurizada da escola, quando a gente fala de tarifa zero com elas, os jovens, né? Eles vibram. Por quê? Porque eles são obrigados a usar o cartão do passe 40 minutos antes e 40 minutos depois. Naquele trecho. Então, ele não pode ir no futebol lá no outro bairro. Ele não pode ir numa festa, ele não pode ir, num passeio, não pode ir, né, numa pista de skate, ver um show, porque ele tem que pagar a passagem. E como é que está a sua relação com os empresários de transporte coletivo? Não é ruim, né? Porque, por exemplo, aqui... Já teve uma conversa com eles? O João, que é o representante do consórcio, o seu João, só para você ter uma ideia, ele não é contrário à tarifa zero, ele é favorável, né? Mas ele é daquele outro pensamento, ele quer que a prefeitura pague R$ 7,79, que é o preço deles, para rodar onde quiser. Só que, né, a perícia feita no processo judicial sobre esse contrato comprovou um lucro excessivo, porque a prefeitura contrata a empresa por um edital de licitação e diz, você vai ter que pagar tanto de... você vai ter que pagar, você pode ter uma margem de lucro de tanto. Só que essa margem de lucro deles está muito acima do que está estipulado no contrato. Quando eles apresentam as tais planilhas, vem no limite. Só que a perícia judicial levantou que não, que a margem de lucro dessas empresas, por todos os documentos contábeis que a contadora teve acesso, enfim, a equipe de consultores e tal, de peritos, demonstram que de 2012 a 2020 a empresa teve lucro excessivo, lucro acima do que estava permitido no contrato. Qual que é a visão da nossa atual prefeita sobre esse projeto aí?
Pois é, eu não tive com ela sobre isso. Mas já foi apresentado esse projeto aqui? Não, a gente... Ou está sendo estudado? Nós apresentamos o projeto para ter uma frente parlamentar de defesa da tarifa zero. Então, formamos uma frente agora, né, faz uma semana, 15 dias. Quem está com você nisso aí? Sou eu, Ayrton Araújo, que é a bancada do PT, né? Aí o professor André Luiz, porque isso aí também tem um elemento muito importante que é do meio ambiente, né? Também o vereador Juari. Professor Juari. O professor Valdir Gomes também está. Não me lembro agora, mas Ronilson Guerreiro. Não sei se o João Rocha está. Enfim, acho que nós somos 7, né? E aí eu não trouxe aqui, senão não me lembrar. João Rocha não é possível. Acho que ele não lembra mais que ele já andou de ônibus, né? Professor. Foi professor, agora é só João Rocha, né? É verdade. Mas... como é que está o PES daí? Você está fazendo reunião com o pessoal para ouvir a população? E você já tem um tempo específico, assim, não, eu quero jogar isso daí agora para conversar com a prefeita, eu quero jogar isso no projeto de lei. Da tarifa zero? Isso, da tarifa Sim, zero. A gente tem um planejamento do que nós estamos fazendo, né? Nós andamos nos terminais de ônibus, até o Vanderlei foi bastante, né, Vanderlei? Nos terminais de ônibus, levando para quem está dentro do ônibus, usando o ônibus, a informação sobre, tem um sistema novo, diferente, que funciona em outras cidades, que chama tarifa zero. Um QR Code, um panfletinho, entra lá, pesquisa, veja quais são as cidades, como elas funcionam e tal. Então, a gente preferiu ir primeiro com as pessoas que estão lá dentro dos ônibus. Agora estamos indo nas universidades, né, nas escolas, enfim, né? Fizemos uma audiência pública e agora vamos visitar algumas experiências, né? Para saber como é que eles funcionaram, como é que eles fizeram e tal. E no final disso vamos ter um seminário sobre a tarifa zero. Agora, a nossa opinião não é simplesmente colocar um projeto de lei, né? Você precisa mais que isso, né? Uma mudança muito grande na cidade, que precisa ouvir todo mundo, né? O Sindicato dos Trabalhadores é a favor da tarifa zero, né? Luísa, seria interessante colocar isso aí numa perspectiva de município, né? Porque, assim, você falou, é bem complexo. Aí, de repente, com 4 anos, um debate que acaba ficando, né? Porque troca, vem novas visões, novas perspectivas. Seria interessante uma gestão assim que tivesse continuidade, né? Independentemente isso é muito se importante. Do partido X ou Y. É muito importante. Mas falando em muita coisa ainda, com relação à nossa saúde, nós temos ouvido muita gente reclamando da falta de remédios simples nas farmácias dos postos. O que está acontecendo? Você tem conhecimento a respeito disso aí? Na verdade, assim, é um absurdo, né? Nós nunca tivemos uma crise desse jeito, né? Esses dias eu atendi um telefonema, era uma pessoa ofegante, dizendo, Luísa, pelo amor de Deus, nós temos que fazer alguma coisa, porque eu tô aqui eu tava numa UPA e tal, e eu tô atravessando a rua para ir numa farmácia comprar gás e não sei o que e tal, para eu fazer para voltar pro posto fazer uma sutura nela, porque não tinha material. Remédio é isso, não tem psicotrópico, não tem antibiótico, não tem coisas simples, né, que precisam ter nos postos de saúde. E aí você vai dizer, falta dinheiro? Não. A saúde consome quase 30% do orçamento de Campo Grande. Então não falta dinheiro. Todo ano eles aplicam isso aí, né? É muito dinheiro. Nós não vimos faltar remédio nas gestões anteriores desse jeito, né? Nem do Bernal? Nem na do Bernal. No do Bernal faltava assim, fazer alimentação nas escolas. Mas remédio a gente não tinha essa crise, né? A gente não lembra historicamente aqui de uma situação dessa. Eu nunca, assim... Pra mim total falta de gestão. Mas nessa amplitude aí... Que todo mundo reclama, né? Todo mundo. Ponta, não é? Você vai a maior reclamação hoje. Você vai pro lado do Santa Amaro, o pessoal reclama. Você vai pro lado do Aerorancho, o pessoal reclama. Pro lado das Moreninhas, o pessoal reclama. Tá bem... Falta muito na gestão, sabe? Bom senso, responsabilidade. Olha, hoje eu nosso secretário era médico, né? Mas isso não mudou nada, né? Sensibilidade, né? Tinha que estar melhor. De repente é médico, mas não tem necessidade também. Pois é. Ali, a UPA Leblon. Direto as pessoas também reclamam. Lotada, porque tá o atendimento lento, não sei o quê. Sabe o que eles fizeram agora? Estão fazendo uma obra na UPA Leblon.
Então, as pessoas que chegam lá doentes têm que ficar esperando, muitas vezes esperando no calor, no lugar ruim. Elas agora estão ouvindo o martelo do pedreiro, o outro, aquele barulho da construção civil na cabeça das pessoas. Não está nem fechado o espaço da construção, sabe assim? Isso, terrível. O pó da poeira da construção, que a gente sabe que quanto aquilo é incômodo. As pessoas estão com doença respiratória lá na UPA. Então, assim, pois é. Agora, você acha que isso é falta de dinheiro? Isso é falta de quê? De responsabilidade, de gestão, de maneira de fazer. Então, assim, é ruim demais. A prefeitura tá ruim demais. Uma gestão muito precária. Luísa, não sabe fazer, vamos falar a verdade. Assim, nós estamos falando aqui da UPA Neblon, da UPA Universitário, Noroeste. Mas qual que é a visão assim tua? Porque, assim, parece que do Brasil e aquele outro distrito de Ayanduí parece que são outras cidades. Nossa, no Brasil super abandonado. Não fazem parte de Campo Grande, né? Eu estou enganado, assim, pela visão? Não, é muito abandonado, né? Olha só, esses dias eu estive lá porque tem do Brasil aqui, tem uma creche, uma escola, e aí tem aquela avenida que é tipo um contorno rodoviário, né? Chama até Edgar Lopes de Farias, que era aquele radialista aqui de Campo Grande. E aí as crianças atravessam ali de vir e voltar para a aula, elas atravessam pela bondade do caminhoneiro, juro por Deus. O caminhoneiro é duas mãos, né, a pista dupla, e não tem uma faixa de pedestre, não tem uma marcação, não tem nada. E aí eu fui lá para ver as crianças no maior perigo para atravessar. Aí fomos na Getran, agora tirou o diretor da Getran para botar outro lá. Então, sabe essa descontinuidade? Aí tudo que você consertou com esse, você não consegue falar. Essa região é super abandonada. Falta muito EMEI lá, a vaga para as crianças, né? Então, qual que é a outra que você falou? Ayanduí. O distrito lá? Parece que assim, como a Ayanduí não está colado ali junto com a Moreninha, parece que a Ayanduí é outra cidade, não pertence a Campo Grande. Muito longe. Eu não sei se vocês, você enquanto vereadora, tem uma visão para Ayanduí. Você pensa em Ayanduí, por exemplo? Penso. Da outra vez que eu fui vereadora, nós discutimos fortemente a possibilidade, assim, o entendimento de Ayanduí construir uma proposta para ser um município, né? É muito pequeno, mas é muito longe da nossa sede. E também não é a mesma distância de Nova Alvorada. Então, assim, não resolveria dizer, então vai ser distrito de Nova Alvorada, né? O que serve para desenvolver o Ayanduí é se tornar um município. Mas aí a pretensão é na Assembleia Legislativa, né? Não é na Câmara. Mas nós discutimos com várias lideranças isso. Eu estou indo para lá agora, acho que dia 21, né? Não sei que dia, para atender algumas demandas lá. E lá também tem um problema sério, que me afeta muito, que é a proteção do patrimônio histórico, né? Que eu gosto muito da cultura e tal. Tem uma escola lá que é a primeira escola rural de Campo Grande, centenária, né? A sede da escola Rosalino Bento, a primeira escola. Está sendo comida pelos cupins. Olha só, 2017 fizemos a denúncia, o Ministério Público recebeu a denúncia, fez o inquérito civil público e em 2019 entrou com a ação. Aí, 2020, não sei o que, 2021 saiu a sentença, o prefeito recorreu da época, o tribunal manteve a sentença e agora já está em cumprimento de sentença, a prefeita pode ser até afastada, porque não está cumprindo a ordem, que é fazer imediatamente as obras de reparo lá para a conservação daquele ambiente, entendeu? E aí eu quero ir lá ver, porque, olha, a gente não pode ter uma sociedade que vive de lembranças, de réplicas. A gente tem que ter a nossa memória preservada, né? Então, assim, aquela réplica do relógio da 14, sabe? Nós nunca mais vamos ter o relógio da 14. A gente pode ter réplica. É que nem a rotunda. Sabe onde é que é a rotunda, né? Tem a Feira Central. A rotunda era a oficina dos trens. Então tem ali aquele conjunto da esplanada ferroviária, né? Tem a Feira Central, atrás da Feira Central tem uns galpões assim grandes que serviam para fazer a manutenção dos trilhos, dos trens, aliás. Sim, então você tem, enfim. Então essa rotunda tá caindo, literalmente caindo, né? A ferragem dessa rotunda
eram grades de ferro inglês que vieram no início do século para cá. As pessoas roubaram, entendeu? Então, antes de acabar, é bom restaurar. Tem que restaurar, né? Ali na Afonso Pena, né, que é a Morada dos Baís, abandonada, né? O Teatro do Paço, que é o José Otávio Guizo, faz 26 anos que está abandonado, fechado. Desativado, né? O museu José Antônio Pereira, se você for lá agora, você volta chorando por ver o patrimônio daquele jeito, entendeu? Então a gente tem muita coisa na cidade que a gente vai perdendo da nossa memória, da nossa história, por responsabilidade das gestões, né? Precisa ter. Eu teria muita coisa para conversar contigo, Luiz, mas muita. Eu tenho outras perguntas também, mas eu gostaria de fazer uma última. Por favor, então. Tá bem. Senão eu vou prolongar aqui assim me segurando. Luísa, eu não tenho assim falar de mim, depois eu vou te fazer a pergunta. Eu não tenho assim em mim essa importância de ser de esquerda, de ser de direita. E nós vivemos agora recentemente muito esse polarismo, né? Essa ideia de que você é de direita ou é de esquerda. Se você não é bolsonarista, você é petista. Então criou-se muito isso, geral pelo Brasil todo, gerou intrigas, até mortes. É verdade. Nossa, mortes. Aí eu gostaria de lhe perguntar assim, por aquilo que eu conheci hoje um pouco de você, você começou, Luísa, Partido Comunista, né? Hoje ainda, quem é a Luísa? Você ainda mantém ideais do comunismo? Ou você considera hoje que o comunismo ele só serve de base para um trabalho social que você acredita? A verdade é que esse pensamento do comunismo, né, que foi estudado por Marx, que depois também derivou para uma outra ideia que era o socialismo ou as democracias sociais, enfim, né, ele também foi muito satanizado, né, por um outro pensamento, que é o pensamento capitalista e tal, né. O pensamento capitalista, ele propõe uma sociedade livre, desde que, né, eu possa aprender o lucro que eu quiser e te pagar o salário que o mercado disser, sem se importar com as suas condições humanas e sociais e tal. A gente já teve situação do capitalismo gravíssimo, né, que as pessoas trabalhavam nas fábricas 12 horas. Pois é. E hoje a gente ainda vive muita exploração, né? E a gente não está falando do senhor que tem uma padaria, de que tem um negócio próprio, que tem um supermercado. Nós estamos falando, por exemplo, dos grandes negócios que, na verdade, levam grande parte da nossa renda. Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica, a grande parte está privatizada na mão de grupos estrangeiros. Transporte, mesma coisa. Que seja transporte aéreo, transporte rodoviário, está na mão dos grandes empresários. Telecomunicações, que é a área de vocês aqui, né? Telefonia, não sei o quê, que é uma coisa que pesa no orçamento da gente. A gente não conhece os donos disso aí, né? A produção, a grande produção de alimentos e tal, né? As indústrias. Isso aí, nós nem conhecemos dono, cara, né? Então, assim, nós não estamos falando do comerciante daqui, do dono de um hotel, o dono de um supermercado, o dono de uma indústria. Ele é um sofredor igual nós, né? Agora, o pensamento dos socialistas é uma sociedade que a gente tenha uma distribuição da riqueza mais justa. Porque nós somos todos iguais, ou não somos? Poxa, né? E por que alguém que chegou lá primeiro pegou e fica com aquele tanto de dinheiro que ele nem precisa? Isso só faz barbaridade, né? Por que a gente sofre quando o cara do áudio bate no trabalhador e ele tem um tratamento privilegiado, né? Não foi o motorista do áudio embriagado? Audi, né? São Paulo, não sei onde, né? Dirigindo um Audi, embriagado, matou um trabalhador. E teve você precisa ver, porque ele saiu de um Audi, o nosso policial lá falou, não, tudo bem, pode ir lá para não sei quando. Se fosse uma pessoa mais pobre, não era assim. Hoje, nós tivemos uma ideia do quanto o mundo ainda é muito injusto com todas as pessoas. Eu fiz um projeto de lei para criar o dia em Campo Grande, o dia do Preto Velho. É o dia 13 de maio, né? Dia do Preto Velho.
Eu podia falar aqui, olha, eu não sou da religião de Umbanda, nem de Candomblé, o Vanderlei também não é, ele é negro, mas ele é católico, bem católico, daquele que vai ajudar o padre direto. Eu sou daquela católica que não vou ajudar o padre direto, sou mais relaxada aí na minha coisa, mas eu sou para a proteção dos mais fracos. E o que acontece ainda aqui em Campo Grande? As pessoas que professam uma religião de matriz africanas, elas são discriminadas. O presidente da Federação de Cultos Africanos e Ameríndios, que é a FECAMES, é o Babá Gaeta, que é loiro, tem olho azul, branquinho, trabalha lá na Assembleia Legislativa. Filho dele todo branquinho. Só que ele fala, Luísa, quando eu digo que sou umbandista ou candomblecista, na hora eu recebo preconceito. Mas o preconceito não está na cor da minha pele. O preconceito está pela escravidão e pelo racismo estrutural. Porque aquela religião que eu professo é uma religião de preto. E preto, na nossa memória, pessoas negras, são pessoas em desvantagem. São pessoas que podem aguentar qualquer dor. Você acredita que mulheres negras, quando vão para o parto, o médico fala, não precisa de tanta anestesia porque ela aguenta? Por causa de uma memória maluca de que as mulheres e o povo negro aguenta pegar peso, aguenta fazer um parto sem remédio, enfim. E aí nós fomos para a votação. E foi emocionante. Para o lado ruim, a emoção. Nós tivemos, eu voto ali todos os dias, homenagens a pastores, tudo, que as religiões católicas e não sei o quê. Aí nós fizemos a votação, tive muita ajuda do presidente, que falou, Luiz, eu vivi no corredor do Nova Lima, quando eu era moleque, dentro de terreiro de Umbanda. E ali, nas famílias, nas periferias, aonde que ia comer era ali, onde ia pegar uma erva para tratar era ali, uma benção, uma coisa. Então, eu vou te ajudar. E aí, a gente teve 8 votos contrários da bancada dos evangélicos. Quando eles estão votando contrário, e eu, por exemplo, voto a favor dos evangélicos e dos católicos, o que eles estão dizendo? Estão dizendo que o povo preto não cabe aqui. Que a religião do povo preto não cabe aqui. Declarada. Porque uma coisa é eu cuidar da minha fé, eu sou evangélica, eu cuido da minha fé. Você é o católico, você cuida da sua. Eu não acredito em nada, fica pra lá. O outro é um bandista, vem pra cá. Então, assim, por que é que a gente ainda tem que passar por esse constrangimento dentro de um plenário que nem aquele lá? E por que eu levei esse tema? Primeiro porque foi pedido pelas lideranças dessas religiões. E depois porque eu vi sentido em colocar no campo da política ali, do poder político, essa questão, para a gente refletir sobre ela. Sim. A gente tem o dia do Santo Antônio, né? São Judas Tadeu. Todo dia aqui tem 4, 5 santos, né? E a gente tá feliz por isso, né? A gente vai no São João. Né? Eu vou muito em religiões evangélicas, você tem muitos amigos que são da religião evangélica, nos convida, a gente vai lá e tal. Mas e por que não pode ir o do povo preto? Né? Então, foi muito emocionante porque eu senti o quanto ainda o racismo... Foi, graças a Deus. Tivemos 12 votos, precisávamos só de maioria e 8 contrários. Mas o que se revelou naquela votação é que quem é uma pessoa negra, ou mesmo branca, que for defender o samba, ou que for defender a capoeira, ou que for defender o candomblé ou a umbanda, ele vai sofrer discriminação. E a discriminação que ele está sofrendo tem origem no preconceito racial, que tem origem na escravização das pessoas negras, na diminuição dessas pessoas, entendeu? Então, assim, é triste. Aí você fala do socialismo. O socialismo é essa ideia de igualdade. Então, eu quero estar sempre nesse rolo aí. Aí, para terminar, vou contar uma história do meu pai, se você me permitir. Poxa vida, por favor. Nós somos corintianos lá em casa. Ah, que tragédia. Eita, até disse que esses dias o cara falou assim pra mim, Luísa, ainda bem que o hino do Corinthians tá certo, né? Eu falei, por quê? Salve o Corinthians, alguém salve o Corinthians. Eu vou ficar quieto. Tá precisando. Tá precisando de um salve, né? Então, e aí nós somos todos corintianos. Chega no final do campeonato, acho que foi de 78 ou 79, o São Paulo, o Campeonato Paulista, foi final Ponte Preta e Corinthians. Foi 77.
Hã? Foi em 77. É, por aí, isso aí. Olha, o cara Que sabe. ele saiu da firma. Corintiano. Não sabia que tinha. Eu era criança ainda, assim, mocinha Eu tô e tal. com o Vasco, a gente... A vida me fez Vasco. Vasco. Não revela, não E o revela. Vasco fez a minha vida pro inferno. Eita! Mas aí a gente tava assistindo com meu pai, assim, já tinha um certo privilégio de ter televisão, né? Eu não lembro direito se era televisão ou se era rádio. Eu sei que a gente tava lá com ele, porque meu pai, como única figura masculina na casa, então tinha 4 meninas e minha mãe. Então meu pai era assim, tudo pra nós era meu pai, né? Aquela coisa de você tá agarrado ali nele. E aí na hora que no primeiro tempo o Corinthians fez 2 gols. Aí, intervalo, meu pai chamou a gente e falou: da agora pra frente nós vamos torcer pro Ponte Preta. Nós falamos: como assim, pai? Não, o Corinthians tá forte, torcida grande. Nós temos que torcer pra quem tá fraco, quem tá sofrendo, quem tá passando apertado agora é o Ponte Preta. E aí as 4 tiveram que ficar lá, não lembro se era TV ou se era rádio, quietas, que não podia fazer barulho, nada, né? Porque o meu pai queria que a gente torcesse pro mais fraco. Então, assim, a gente precisa olhar para o mais fraco, sempre. E às vezes o mais fraco está em várias posições. Às vezes mais fraco economicamente, às vezes mais fraco do ponto de vista do gênero, então a mulher, né, mais desprestigiada. Às vezes é uma pessoa LGBTQI, que é uma pessoa trans, que quer mudar e tal. Às vezes é um negro, um indígena, né? Então, uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha, né? Hoje a gente sofre, é que eu já sou 56 anos, já tô vendo o preconceito, né? Você quase que não cabe, né? Não é coisas para você fazer, não é coisas para você vestir, não é coisas para você falar, né? E então, em todas as posições, nós temos alguma forma de opressão. E aí nós queremos acabar com isso. Ah, mas como é que você quer? Quer que seja tudo cor-de-rosa, tudo feliz, tudo bonito? Eu acrescentaria aí nessa sua dada de distribuição de renda, o mais fraco que é trabalhador, o mais fraco que é honesto, né? Que luta, que quer conquistar. Esse é muito importante. Isso é muito importante. Porque assim, eu labuto na área criminal e de vez em quando a gente vê uma mulher aí que era para ser mais fraca dando umas cacetadas nos coitados aí, viu, Luiz? Sim, tem. E aí assim, até algumas situações que Mas é isso aí, não pode não. Porque assim, a Lei Maria da Penha, ela é um instrumento muito importante para a defesa da mulher, né? E é muito ruim quando algumas mulheres pegam essa baita ferramenta para oportunismo, situações... E acontece sim, você está certo. Acontece. Então assim, por isso que eu acrescentei assim... Em qualquer situação. Em qualquer situação. Você tem que ver, porque às vezes a luta da mulher, claro que é uma luta legítima, e quando você fala de luta aqui é uma luta universal, né? Não são casuísmos. Mas a gente tem que estar atento, né? Quem são as pessoas boas, que são trabalhadoras, que são honestas, que são pessoas que se aproximam mais da verdade, né? Mas a gente tem muito isso também, porque como a lei, é que nem a lei que você, advogado, sabe, quando a gente privilegia a palavra da vítima, às vezes a gente pode ter uma solução técnica. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei que se a vítima falar, tá valendo mais porque é muito difícil ter prova. Então, tecnicamente, a lei resolveu uma situação. Só que cria outras, né? Por exemplo, a gente também tem muita violência contra a criança, né? Por isso que as escolas de educação infantil são muito importantes, infantis. Porque essa criança bem pequenininha que ela pode ser vítima, essa bem pequenininha. Então, assim, lá na escola ela está protegida. Então, quando também acontece na Maria da Penha e acontece na violência contra a criança. Se chegar agora lá uma mãe numa delegacia e disser, olha, eu estava em casa, né, e tal, e foi assim que aconteceu. Ele me deu uma agressão, ele foi, né, cruel comigo e tal, não deixou marcas, não sei o que. A palavra dela vai ser tomada na hora da justiça, né? Assim. E é uma defesa difícil. Também para crime da criança, né? Chegar lá e dizer, olha, esse homem ou essa mulher, porque também tem mulheres violadoras, né? Fez isso e tal contra uma criança, o juiz vai tomar providência, tomando como correta, como verdadeira, como fato a opinião dela. Criou-se uma tendência, né? O que a gente pode fazer, né? Nesse caso. Luísa, eu estou muito feliz por ter recebido você aqui hoje, né? Acredito que também é o sentimento do Evandro, dos demais integrantes aqui.
Muito gostoso falar com você, né? Você contar aí a tua experiência, é uma experiência riquíssima, a gente vê que é uma pessoa de alma intensa. Muito obrigado mesmo, tá? E quando nós chamamos pessoas aqui, normalmente nós fazemos essa olhada do perfil da pessoa. Então você foi convidado aqui porque nós temos certeza que você é uma pessoa de atitude diferente. Tá? Obrigada. Aqui não virão todos os nossos vereadores, porque não vou citar nomes, mas tem muitos lá que não são de atitude diferente, eles são iguais a todos os outros, né? Então esse podcast, ele visa justamente isso aí, trazer pessoas que são de atitude diferente. Por isso eu peço àqueles que nos acompanham que possa, ouvindo esse podcast, possa compartilhar, possa curtir, possa comentar, né, Evandro? E o que mais? Repassar. E tudo aquilo que for bacana, porque hoje aqui nós tivemos uma aula de democracia, uma aula que destaca a importância do debate político dentro das famílias, né? A importância do debate sobre religião, porque não existe religião maior nem melhor, o nosso Deus é único, né? E nós precisamos aprender a respeitar as outras religiões, os outros gêneros, as outras escolhas. Então, estou realmente muito feliz com a tua vinda aqui. Muito obrigado. Obrigada, eu que fiquei. Tive até a oportunidade de fazer uma coisa que a gente quase não tem, né? Que é de falar da família, né? Sim. Todo mundo fala da família. Claro, a família é uma coisa muito importante na vida de todos nós, né? Então, nesse tempo que eu tive aqui, lembrar das coisas do meu pai, da minha mãe, foi uma oportunidade incrível. Não tenho, né, outras maneiras assim de falar deles com tanta intensidade como a gente falou aqui. Eu agradeço por isso também. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Atitude diferente. Diferente.